Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, e hoje vamos conversar aqui direto da biblioteca do Colégio Salesiano de São José com a supervisora pedagógica da escola, do Salesiano de São José e Dom Bosco, a professora Gracinha. Bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão, professora. Boa tarde. Prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu. E eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouquinho a respeito de como é que se concilia hoje, por exemplo, no mundo que a gente vive, quando a gente pensa em educação, que não é só ensinar português, matemática, física, biologia, mas a escola tem um papel importante na educação, e como é que a própria filosofia de Dom Bosco, por exemplo, se encaixa com a pedagogia das escolas salesianas, com o novo ensino, que é o que a gente propaga hoje no dia a dia, fazendo com que cada indivíduo seja de fato um cidadão. A pedagogia de Dom Bosco, fundamentada no sistema preventivo, pensado por ele, já tem esse objetivo de trabalhar com essa formação integral da pessoa, com a finalidade de formar bons cristãos e honestos cidadãos. É um projeto pedagógico evangelizador, fundamentado nos princípios do Evangelho, na figura do bom pastor. A centralidade é Jesus Cristo, a figura do bom pastor, fazendo com que os jovens se sintam amados por Deus e para isso acolhidos também. Um dos grandes diferenciais da pedagogia salesiana é a acolhida, é a pedagogia do amor, onde o aluno que chega à casa salesiana, ele deve ser bem acolhido e sentir-se em casa. É tanto que chamamos esse tratamento de chamarmos de casa, é essa ideia desse sentido de familiaridade que o jovem estabelece no ambiente educativo salesiano. Professora Gracinha, há quanto tempo nós temos no mundo a presença das escolas salesianas e aqui no Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte, iniciamos com esta unidade, o Salesiano São José, há 83 anos. 83 de anos. presença nesse trabalho de educação com a juventude potiguar. 8 décadas, né? 8 décadas de história. Muito bem. Professora, e quando a gente pensa, por exemplo, na evolução, na mudança do processo educacional, na mudança de relacionamento dos pais com os filhos, dos pais e filhos com a escola e com os professores, se a gente pudesse compartilhar com o nosso telespectador quais foram as grandes mudanças pelas quais a gente tem passado e como é que a escola consegue manter-se inserida junto à sociedade frente a tanta mudança que a gente observa na sociedade. Diante dessas mudanças, hoje a escola tem um papel assim, muito desafiador, porque cada dia nós nos surpreendemos na escola com grandes desafios. Essa questão da relação família e escola é uma relação que deve ser muito bem estruturada. A escola, os pais devem ser realmente parceiros, ver a escola como uma parceira na educação do seu filho, porque a escola é a extensão desta família. Penso que quando os pais escolhem a escola para o seu filho, ele está buscando aquela escola que atenda todas as suas expectativas, sobretudo nessa formação integral. E que esse jovem, ele cresça capaz de construir o seu próprio projeto de vida e que seja um cidadão crítico, consciente e, sobretudo, feliz na sociedade. Hoje os desafios são inúmeros, como temos muitas questões relacionadas ao bullying, que aparece com muita frequência nas escolas. A escola precisa estar preparada para essas situações. Nós, nas nossas 2 unidades, nós temos um programa, que é o programa Escola Sem Bullying, em que fazemos um trabalho durante o ano inteiro, não é só um momento, mas um trabalho com a família, com as crianças, com os jovens. Atrelado a todo esse programa, nós temos em cada casa um comitê que dá todo um apoio, formado por representações de funcionários, pais, alunos e educadores. Que bacana. Estamos conversando aqui direto do Colégio Salesiano São José com a supervisora, orientadora educacional,
que está aqui conosco, a professora Gracinha, compartilhando um pouco de informação sobre a educação. E eu pergunto, como é que tem sido hoje a convivência dos pais, dos professores da escola com o celular na mão dos estudantes, dos alunos? Como é que está se conseguindo resolver essa equação, que pode ter vantagens, mas também pode ter desvantagem, né? Com certeza. Hoje é uma ferramenta, né, que está nas mãos dos meninos aí o tempo todo, o dia todo, né, com eles. E nós trabalhamos hoje com o nosso material didático. Ele é digital também, tem no formato digital. E a gente procura fazer um trabalho junto aos professores e alunos para que o uso desse equipamento, desse celular, seja com objetivo pedagógico, né? Então, trabalhamos muito com as crianças e os jovens sobre o uso desse equipamento. Mas precisamos também de contar muito com esse apoio da família, porque tudo tem que ter um limite, né? É preciso trabalhar com eles os momentos, os horários que eles podem estar usando esse celular. E também alertá-los sobre o uso indevido do celular. Como usar bem as redes sociais, ter todos os cuidados que Passou por aqui, vem cá, Nevinha, passou por aqui uma grande figura aqui. Vamos, já pode vir aqui pela câmera, só para dar um beijo nela aqui, que é uma grande figura símbolo salesiano que apareceu no meio da entrevista. Coisa mais linda, dá um tchau pro pessoal ali, grande Nevinha aqui com a gente. Beijo, viu, meu amor? Outro. Deus te abençoe. Amém. É uma grande figura. E coração gigante. Eu estudei aqui desde de pequeno e é uma figura que... Eu acho que só a competição dela é só com Dom Bosco aqui, viu? Muito querida por todos os alunos, por todos os jovens e os ex-alunos que voltam à casa, porque eles são sempre bem-vindos na nossa casa. Não esquecem Nevinha, chegam já perguntando por Nevinha. Verdade. Professora Gracinha, e falando sobre ainda essa relação, né, entre professores, alunos, pais, durante muito tempo sempre se observou o comportamento de respeito, de abnegação em relação aos professores. Nos últimos tempos isso infelizmente mudou um pouco, né, em meio a essa crise de instituições que a gente observa. Às vezes a própria família passa por dificuldades, a escola, os professores, enfim, há muitos questionamentos e muitas polêmicas, às vezes até sem o menor cabimento. E no meio disso tudo, às vezes a gente observa que nem sempre, isso de uma maneira geral, aquela consideração que a gente observava de estudantes para com os professores ou até para com a escola, ela é a mesma de antigamente. Qual a visão de vocês sobre isso? Como é que vocês conseguem lidar com essas modificações que também acontecem? É claro que o mundo, né, hoje, tudo se transforma e com uma velocidade muito grande. Mas a própria proposta e o próprio sistema educativo de Dom Bosco nos favorece a esse trabalho porque é fundamentado nos valores. Perfeito. Tá? Desenvolvemos um trabalho muito grande na questão do respeito, da acolhida com o próprio professor. Somando os valores com a acolhida, você realmente consegue, digamos assim, quebrar com esse tipo de situação que a gente observa mundo afora, né? Que às vezes a gente se depara desagradável dessa relação professor-aluno, né? Então a gente consegue, através do trabalho com os valores, porque Dom Bosco sempre teve essa visão e estar muito atento a essas mudanças, de acompanhar essas mudanças históricas, do tempo histórico, social. Então, isso também é um dos aspectos muito fortes que nós temos. Então, né? A frase que eu gosto muito de Dom Bosco, que é Deus nos colocou no mundo para os outros. Né? Ou seja, a gente está aqui para aprender, para ser cidadão, para servir, para... digamos assim, cumprir a nossa parte num propósito que cada um deve ter na vida, né? Ajudar a essa sociedade que a gente vive ficar cada vez melhor, né? É ser solidário, a ter um olhar cuidadoso com o outro e junto com esse olhar com o outro, compreendendo e valorizando as diferenças de cada um, o jeito de ser de cada um. Que acho que isso é o fundamental na relação hoje. Isso é muito importante e falando nesse conceito tão importante da educação, a educação transformadora, eu me recordo do nosso querido Paulo Freire,
E aí eu me lembro também de um aspecto que muitas vezes algumas pessoas não diferenciam o que é formação de instrução e de educação. Às vezes você tem, de repente, um profissional muito bem sucedido na área dele, ou juiz, ou médico, ou promotor, ou mesmo um grande engenheiro, um grande empresário, mas do ponto de vista daquele profissional, quando você olha quem é o ser humano, às vezes são figuras que são incompatíveis, né? Que falta os valores, que falta o respeito, que falta tanta coisa, né? Mas a formação profissional está ali, mas faltou algo fundamental para a sua convivência em sociedade, né? Que é essa formação humanizadora, porque hoje o que nós precisamos é que as escolas sejam humanizadoras e humanizadas, porque é isso que forma a pessoa, né? Esse ser integral, que sabe relacionar-se, viver em sociedade, sempre atento às necessidades de cada um e, sobretudo, consiga desenvolver bem a sua profissão de forma íntegra, né? Perfeitamente. Bom, nosso tempo está quase chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação da professora Gracinha, que é supervisora educacional, assessora pedagógica das escolas salesianas São José e Dom Bosco. Seja sempre muito bem-vinda, professora. Estamos aqui na biblioteca do Colégio Salesiano São José, do lado de Dom Bosco, para que ele inspire as ideias da nossa entrevista aqui. Eu agradeço a sua presença e deixo o momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Quero agradecer esse momento, Robson. Você também sinta-se à vontade, essa casa também é sua. Verdade. Com certeza. Para quem não sabe, já fui presidente do Grêmio aqui do Salesiano, ainda era centro cívico, viu? Sim, isso é muito importante. Então tem uma história significativa dessa escola, tá? É um prazer e assim, hoje nós precisamos, família e escola, caminharmos juntos. Essa parceria é fundamental. A escola tem um papel, mas a gente pode desenvolver bem esse papel até um determinado ponto. E precisamos desse apoio da família que vai dar esse complemento e essa continuidade. O acompanhamento aos filhos, o dia a dia dele na escola, o acompanhamento das atividades, porque às vezes os pais se preocupam, mas eu não tenho tanto tempo. Não é uma questão de tempo, não é quantidade de tempo, é a qualidade desse tempo. Se você tem apenas 30 minutos por dia para sentar com seu filho, para conversar com ele, aproveite desses 30 minutos, porque eles podem ser muito significativos para a vida do seu filho. Perfeito. Então, e obrigada por esse momento, tá? E volte sempre que quiser. Maravilha. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Band Natal. E antes do encerramento, temos aqui dois presentes aqui, um kit de produtos Lucena e também de produtos Sim a Maria para a professora Gracinha aproveitar com seus amigos e familiares. Tá, muito obrigada, Robson. Foi um prazer. Boa tarde a todos. Boa tarde.